noite quero falar um pouquinho com vocês. Quero falar sobre o pão da vida. Jesus, né, é o pão da vida. Abra comigo a palavra do Senhor ali em João, capítulo 6, do versículo 22. É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que eu quero trazer para a igreja. Para nós meditarmos nisso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Amado, eu sempre usar esse óculos. A semana passada, vai estar uma guerra todo dia. Óculos, eu não te quero. Todo dia eu pego ele, óculos, eu não te quero. Um dia eu vou jogar você fora, em nome do Senhor Jesus Cristo, na batalha, mas vamos vencer. Então, João capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele, e com seus discípulos, sendo esse partido sós. Entretanto, outro barquinho chegava de Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, e lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E dirigiam-se, pois, a ele, e perguntando: o que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E então lhe disseram a eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: e deu-lhe a comer o pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu vou me deter nesse versículo 35, né? Quem vem a mim jamais terá fome. Amados, nós vemos hoje, né, Jesus é o nosso alimento, Jesus, ele é o nosso sustento, ele é o pão vivo, né? E quando nós temos experimentado esse pão, o quanto nós temos desejado desse pão, quanto, né, durante o dia, durante a noite, o quanto nós temos se alimentado, o quanto nós temos chegado dentro do Senhor, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser insaciável, eu quero mais de ti. Quanto nós temos desejado, né, de ler a palavra, porque Jesus é a palavra. O quanto nós temos lido, o quanto nós temos buscado, o quanto eu tenho me fartado sempre para me levar para o próximo. O pão, Jesus é o nosso alimento. Jesus é Ele que nos dá a força para nós vencermos. Nós temos a chegada do Senhor diariamente, dia após dia, momento após momento, amanhã após amanhã. Muitas vezes, nós queremos, muitas pessoas, ela vem no culto uma vez por semana, tá bom assim, né? Não mora em casa, não lê em casa. Tem pessoas que vêm uma vez por mês no culto, tá bom assim, eu não oro com a minha esposa, eu não leio Bíblia, tá bom assim. A Bíblia está aqui na minha cabeça, ó. Mas só está aqui não adianta, temos que praticar, temos que se alimentar, porque nós não teremos vitória. Jesus Cristo é a nossa vitória, é Ele que vai nos fortalecer através do quê? Da presença na nossa vida.
Eu sempre digo, amado, que o poder é para nós abençoar as pessoas, o poder é para o favor das pessoas, mas a presença que vai levar você à vida eterna, a presença do Senhor na tua vida. E essa presença através do que? Através de Jesus Cristo, buscando Ele, se alimentando dessa palavra, diariamente, amado, diariamente. O culto ele não começa no sábado, o culto é diariamente, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e continua dentro da nossa casa. Nós temos que adorar a Deus, ligar o som lá, amado, fecha a porta do quarto, e eu, de vez em quando, eu danço do quarto, eu pulo, eu rolo no chão. Amado, tem que continuar, mas não podemos. Nós temos que estar se alimentando desse pão. Porque, amado, antes que o Senhor fez nós, aqui no natural, Ele fez nós no espiritual. Gênesis capítulo 21 diz o seguinte. Olha o que a palavra de Deus diz ali, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus o criou, homem e mulher o criou. Aqui, amado, Deus fez nós espiritual. Façamos o homem a nossa imagem. Estava lá Deus, Jesus e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, o homem e a mulher. Então, primeiro Deus fez lá no reino espiritual, lá no céu fez nós. Amado, então é uma necessidade de cada um de nós. Existe um vazio dentro de mim. Eu disse que nós temos Jesus Cristo hoje, mas existia um vazio dentro de mim, amado, 35 anos. Eu não tinha experiência com o Senhor. Eu ouvia falar de Deus, eu ouvia falar de Jesus, mas eu nunca tive uma experiência. 35 anos na bebida, no cigarro, porque existia um vazio. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Primeiro nós fomos feitos no céu. E depois que você vê ali a formação do homem natural, ali no Gênesis capítulo 2, versículo 7, ali Deus forma o homem do pó da terra. Então nós vemos o tempo que Deus trabalha com as nossas vidas. E depois lá nós vemos no versículo 2 também, lá no versículo 22, ali Deus ele forma a mulher. Mas ele não formou antes no céu o homem e a mulher. Deus já tinha programado nós ali no céu. Então nós somos seres espirituais. Mas nós precisamos nos alimentar desse pão. Nós precisamos, para nós sermos vitoriosos, para que eu e você possamos caminhar com o Senhor no caminho de Deus. Porque senão, amado, se nós não alimentarmos todo dia, se eu e você não tirar, não se alimentar desse pão, amados, nós não vamos ter êxito. Nós vamos se frustrar. Porque é Ele que nos fortalece, Ele que nos dá vitória. Jesus Cristo. Amada, a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, né? E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, o meu caminho, diz o Senhor. Então, para nós permanecer nesse caminho, nós temos que se alimentar do Senhor. Nós temos que se alimentar da palavra, amados. Para nós permanecer, para nós caminharmos com Deus, nós precisamos estar aqui, né? Eu sempre falo para a igreja, ora, igreja, leia a Bíblia, ora, esposa, ora com a esposa, ora com a esposa, pelo menos 1 hora por dia, na manhã ou à tarde, mas tira um tempo de mão dadas ali orando, louvando a Deus, agradecendo a Deus, abençoando a vida da tua esposa, ou a esposa abençoando a vida do esposo. Amado, para nós poder perseverar nesse caminho, porque o caminho do Senhor não é o nosso caminho. E para nós agora no caminho do Senhor, nós precisamos se alimentar do pão da vida que é Jesus. Nós precisamos buscar a palavra diariamente. Irmão, eu não me vergonho de dizer, eu tenho irmão lá na igreja comigo, ele não ora em casa, ele não lê a Bíblia em casa, e ele vai cada 15, 20 dias no culto. E aí o cara quer ser próximo, mas por que Deus, irmão, para aí, Deus já fez tudo por ti, Deus já fez tudo por mim, já fez tudo por o pastor Fred, já fez tudo por cada um de nós, já deu o Filho de Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo, Ele já deu tudo. Mas o que é? Nós somos cabeção. O cara daí vai uma vez por mês no culto, 2 vezes por mês, e daí fica questionando Deus, mas eu estou devendo tanto, eu não sei, Deus não quer me abençoar, mas não vai abençoar mesmo, amado. Porque o nosso alimento está aqui na Bíblia, está tudo aqui.
A minha vida, a tua vida cabe aqui dentro, está tudo aqui. O que nós queremos, o que você quiser, está tudo aqui dentro para ti. Toda a resposta está aqui dentro. E o cara fica murmurando porque Deus não quer abençoar, porque Deus não quer abençoar, mas para nós permanecer no caminho do Senhor, amado, nós temos que se alimentar da palavra. Amém. Precisamos, todo dia. Né? Eu comecei a ler a Bíblia, Novo Testamento em outubro, até o final do ano eu quero acabar tudo, já estou lá em Isaías. Já li o Novo, estou em Isaías, o Velho para acabar. Mas nós temos que tomar posição, porque esse daqui que vai me dar força. Esse daqui vai me alimentar o meu espírito. Amado, muitas pessoas acham que Deus age na nossa alma, no nosso corpo. Deus não age. Deus age no nosso espírito. Então nós temos que alimentar o nosso espírito através do quê? A palavra. A oração. Deus age no nosso espírito. Porque Ele colocou o espírito dentro de nós. Quando Ele soprou o boné, barulho, Ele colocou o espírito dentro de nós. Então Deus age através do nosso espírito. Então nós não podemos, amado, deixar, não, eu só vou no culto, tá bom. Não tá bom não, meu irmão. Tu és um derrotado. A palavra. Leia a palavra, leia a palavra. Leia a palavra. Se nós queremos caminhar, se nós queremos ser bem sucedidos no caminho do Senhor, porque o caminho de Deus é mais alto que nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que nossos pensamentos. Então nós temos que entrar aqui dentro. Esse dia o irmão falou para mim, o irmão acho que de 7, 8 anos de igreja, não precisa jejuar. Precisa sim. Precisa sim, a Bíblia diz que precisa. Isaías 58, versículo 6, lá em Novo Testamento fala que precisa. Jesus disse, né? Enquanto o noivo está junto, para que eles vão jejuar? Vai chegar um tempo que o noivo vai ser tirado. Aí eles vão ter que jejuar. Então é preciso, mas você vai vencer na tua vida, algumas horas da tua vida só através do jejum. Então temos que jejuar. Cada um faz o jejum que acha que tem que fazer. Né? Um já jejua mais, outro jejua menos. Mas faça, amado, faz um alimento. Faz um propósito com o Senhor. Nós precisamos se alimentar desse pão. Né? E as pessoas, amado, hoje elas vêm para Jesus Cristo, elas não querem viver para o Evangelho, elas querem viver do Evangelho. Elas vêm para Jesus Cristo e acham que Deus tem que dar tudo para elas agora. Casa nova, carro novo, um montão de dinheiro, tem que abrir o céu e derramar dinheiro. Mas, amado, se alimenta do pão vivo que é Jesus. As outras coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Primeiro busca o dono da bênção. E hoje nós vemos que as pessoas só querem bênção. Aí eu vou lá porque lá tem bênção. Amado, não faça isso. Busca onde tem a palavra. Porque esse daqui que vai nos fortalecer. Esse daqui que vai nos dar vitória. Né? Provérbios capítulo 22, versículo 7 diz que, né, o rico domina sobre o pobre. E o que empresta, o que toma emprestado é servo do que empresta. Então hoje, amadas, pessoas vêm para a igreja com muita dívida. E daí que Deus é obrigado a pegar e consumir com tudo. Amado, nós somos, Jesus Cristo veio para nos libertar, nós somos livres da dívida. Então o que nós temos que planejar as nossas vidas. Começar a caminhar com o Senhor, mas planejar. Amado, Deus Ele não quer que nós fiquemos devendo nada. Deus Ele não quer. O desejo de Deus, amado, é que nós emprestamos para muita gente. E que nós não vamos emprestar para ninguém. Deus Ele não quer que empreste. Deus Ele não quer, Ele não gosta que eu fico devendo. Porque Deuteronômio capítulo 28 diz, né, que nós vamos emprestar a muita gente. Mas se o quê? Se nós obedecer à voz do Senhor. Se nós obedecer ao Senhor. Então as pessoas hoje, amadas, elas querem vir, elas vêm para a igreja, mas elas não querem mudar a mente dela. Elas não querem ter uma mudança de mente. Romanos capítulo 12, amado, é um texto assim que eu pego para mim assim, amado, eu estou trabalhando muito em cima disso, eu com a minha esposa. Eu falei para a minha esposa, nós não vamos comprar fiado. Né? Não é pecado, irmão, não é que vocês acham que não, mas o pastor está dizendo que é pecado ficar devendo, não. Mas nós vamos ver, amado, nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar, nós não podemos se conformar mais com aquela vida que nós levávamos antes, cheia de dívida, né? Mas agora eu tenho que ir para Deus, eu tenho que ir com um carro novo, porque o irmão vai ter um carro novo. Glória a Deus para que o irmão abençoe e ora com ele. Mas não entre em dívida por causa disso, mas espere em Deus.
As pessoas hoje ela vem para a Bíblia, ela vem assim, né, cara? A gente acha, poxa, a pessoa vem louvando a Deus, né? Ela vem com duas Bíblias, um carneiro aqui e a outra Bíblia aqui. E daí eles vêm assim para a igreja. E daí vai lá na frente, olha o que Deus me deu um carão para mim, mas você pagou? Será que Deus é assim? A gente não para pensar, mas somos filhos de Deus. Olha, quando ele dá o testemunho que Deus me deu um carão. Dali 5, 6 meses, vai ter que devolver. Daí liga lá em casa, ó, o fulano de tal ali atrasou a prestação. Será que isso é de Deus? Amado, nós estamos num tempo assim, analisando muito essas áreas. Porque a palavra de Deus diz ali, né, Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, para mim saber qual é a perfeita vontade de Deus, amado, eu preciso me alimentar de Jesus Cristo, do Senhor. Hoje as pessoas, amado, tem pessoas, amado, eu conversei com o irmão, ele ganha 2.000 e deve 2.600. Amado, está fora. Daí quer ser abençoado por Deus como? Se não sabe administrar aquilo que Deus põe em nossas mãos, nós perdemos o controle. Amado, pede que você não leva a mal, você não pensa que eu estou dizendo aqui que é pecado ser ter dívida. Mas a Bíblia diz que não é para nós mais conformar com a coisa desse século. Ah não, mas agora o meu irmão comprou um Voyage novo, eu tenho que comprar também. Porque eu tenho que chegar na igreja lá, eu tenho que ter o mesmo carro para o irmão. Amado, isso não condiz com a palavra de Deus. E se você vê ali, amado, em Romanos capítulo 12, capítulo 13, versículo 8, olha o que a Bíblia diz ali, ó: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei, uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Então, amado Deus, Ele quer que nós ficamos devendo o quê? Só o amor. Mas vivia muito quando eu fui para o Evangelho, muito mesmo. Né? Um dia minha esposa chegou em casa, ela falou assim: meu, deu vontade de comer um doce. E ela dava acho que uns 6, 7 quilômetros a pé, de madrugada para trabalhar. E eu falei: mas por que você não comeu um doce tão baratinho, né? Ela falou assim: não, porque eu tenho 10 centavos que dá para comer o pão de amanhecer. Amado, ele cortou o meu coração. Eu não estava no Evangelho ainda. Ele me cortou o meu coração. Aí fomos para o Evangelho. Fomos lá, estudamos lá sobre dízimo. Eu falei para ela: a partir de hoje nós vamos pagar, certo? Conforme a palavra, nós vamos andar dentro da palavra. Já que nós vamos para a palavra, já que nós vamos para o Evangelho, vamos fazer o que Deus quer. Amado, e conseguimos sair da nossa dívida, temos o nosso carro, temos a nossa casa. Amado, porque nós temos ouvido, praticando a palavra, temos que praticar, viver isso daqui, amém, se alimentar disso daqui. Amém. Amados, vir só uma vez por semana no culto não é suficiente. Se você não der continuidade na tua casa, nós precisamos dar continuidade no culto em casa. Continuar adorando a Deus, louvando a Deus. Nós colocamos, amado, de manhã louvor, nós escutamos lá 2, 3 louvor de manhã, à noite. Nós precisamos estar direto, sintonizado. Porque a palavra de Deus diz, amado, ali em João capítulo 7, versículo 38, versículo 37, vamos começar ali. Ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui Jesus está falando sobre quem aqui? Sobre o Espírito Santo. Amado, nós temos o Espírito Santo. Toda a pessoa que ela confessa Jesus, ela tem o Espírito Santo. E começa a fluir rio de águas vivas. Começa a fluir de nós, amado, quando nós buscamos a presença do Senhor. Quando nós se enchemos da palavra de Deus, nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos. Amado, começa a fluir o quê? Vidas, alegria, cura, libertação. Mas nós temos que estar buscando, temos que crer. A fé. Tem muitas pessoas que dizem: eu tenho fé, mas e a obra? A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Eu tenho fé, um dia eu
eu vou ver 50 mil pessoas que dentro dessa igreja. Aí tu tens a fé, mas tu tem que fazer a obra junto. Vai lá, fala para um vizinho, fala para o outro, entrega um convite aqui, entrega um convite ali. Aí você está vendo o quê? A tua fé e a tua obra. Agora só a fé não basta, amado. Tem que ter a fé e a obra, senão ela se torna morta. E a mesma coisa vai fazer uma obra. Você vai no vizinho e fala de Jesus. Se você não tiver fé, que ele vai se converter, ela é uma obra morta. Então as duas andam junto, tem que estar ligada. Ah, mas eu não vi ele vir aqui para a minha igreja. Mas quem disse? Quem disse que é para ele vir aqui? É o Senhor que sabe. Eu me lembro, uma vez eu questionei muito Deus. Ali em Blumenau, eu levava 5, 6 pessoas num culto, enchia meu carro, dentro do carro com 8 dentro. E um dia eu falei, Deus, tem alguma coisa errada, Deus, porque eu levo tanta gente para a igreja, eu não vejo essas pessoas permanecer, essas pessoas vão uma vez e não querem mais. Aí Deus diz, filho, as pessoas eu coloco onde eu quero, não é o que você quer. Você está aqui para semear. Você está aqui para semear. Então o teu trabalho é só semear, o resto é comigo. Semeia. Semeia a palavra, semente a palavra de Deus, semeia a palavra de Deus. E outro dia eu questionei Deus, o vizinho meu ali, um amigo meu ali, eu queria que ele fosse subir na igreja, não está em outra igreja. Aí Deus me deu um sonho de noite, eu passando num deserto, passou um cara na minha frente, tinha um caminho bem estreitinho, e tinha um pé de manga, o cara chegou a chavar, com todas as mangas maduras no chão. Aí eu cheguei lá e pensei, né? Alegre, né? Um sonho, né? Agora eu vou colher a minha manga também, porque tem tanta manga madura do cara e a minha também. Quando eu peguei a vara no chão, eu fui chacoalhar lá, as minhas metade verde e metade madura. Peguei, joguei o pau no chão e fui embora. Aí eu fui entender, amados, é o Senhor. É o Senhor que nos dá colher. Nós temos que semear. Nós temos que semear a palavra, falar. E amado, nós precisamos estar cheios desse pão que é Jesus Cristo. Nós precisamos estar cheios dele, cheios do Espírito Santo. Para que nós chegamos, amado? As pessoas elas vêm crer. A gente vê ali, amado, os apóstolos, os discípulos, tanta cura, tantos milagres, mas por quê? Porque eles viviam em prol do Evangelho. Eles não viviam pelo Evangelho. O povo quer viver pelo Evangelho. Nós queremos viver pelo Evangelho hoje, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que viver para o Evangelho. Porque o Senhor já fez tudo na nossa vida. A pessoa chega, olha, né? Eu vou lá em Benedito, vou abrir um trabalho lá. Se não der lá no mínimo R$1.000 por mês, 2.000, eu fecho a igreja e vou embora. Não, mano. Isso é dinheiro. A Bíblia diz que o nosso tesouro ali está o nosso coração. Nós temos que fazer o Evangelho. Né? Eu estava lá, um pastor disse assim, olha, aqui é difícil, cara. Né? Aqui é difícil. As igrejas aqui não param, não permanecem. Porque aqui não tem isso. É pouco. Eu disse, mas quem disse que eu vim aqui por causa de dinheiro? Eu não vim por causa de dinheiro. Eu vim aqui para trazer a palavra e falar a verdade. Porque o resto é Deus, amado. Deus disse que em primeiro lugar buscamos o reino dele. E as demais coisas ele acrescentará. E eu falei para o pastor, eu estou aqui não por causa de dinheiro, querido. Estou aqui porque Deus me deu uma palavra e estou aqui. Agora o resto é com o Senhor, não é comigo. É com ele. Estamos aí anunciando a palavra, estamos aí visitando. E o resto é com ele, amado. Não estou preocupado com o dia de amanhã. Eu estou preocupado hoje de anunciar, de me estar cheio do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, né? A gente sai muita noite fazer visita com a minha esposa. Agradeço a Deus, né? Pela vida da guerreira que o Senhor colocou no meu caminho. Amado, essa mulher é guerreira. Às vezes eu estou lá em casa, está fazendo comida, para ela desliga tudo e vamos sair porque vamos lá para o lugar. Deus está mandando eu ir lá, vamos lá. Amado, desliga tudo ali, deixa ali, ó, certo? Igual eu falei dentro de casal ali, nós estávamos lá em casa lendo a Bíblia de tarde, era 12h30 da tarde, estava lá lendo a Bíblia. Daqui a pouco o Espírito Santo, ó, vai para o lugar. Eu falei, eu já estava deitado, foi para lá, levanta para o lugar. Eu sinto o coração que eu tenho que ir lá visitar tal pessoa. Chegando lá, amado, foi uma redada. Visitei a pessoa, a irmã estava lá com os problemas, orando por ela. E fumando no vizinho, lá 10 pessoas aceitaram Jesus. Então, amado, quando nós estamos cheios, quando nós estamos se alimentando, quando nós estamos buscando esse pão, quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, amado, o Espírito Santo começa a levar você, começa a abrir as fronteiras para o Evangelho. Ele quer usar quem? Aquele que diz, eis-me aqui. Então, amado, a gente tem tido muita experiência
gente tem muita experiência com isso. Às vezes estou lá em casa, amado, sei lá, estou lá cantando, estou lá orando em língua. Às vezes eu estou escutando louvor, e daqui a pouco, ó, vai para o lugar. Vamos embora. Deixamos tudo e vamos, amado. Porque um dia eu disse assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E quando eu dizer eis-me aqui, amados, você fez um voto com o Senhor. E muitas vezes nós cantamos, tem uma música, né? Eis-me aqui, Senhor. Amado, estamos fazendo um voto e quando o Senhor precisa, mas hoje eu não posso. Não, agora está fazendo o almoço, tem um churrasco aqui. Amado, liderava grupo familiar da Daniel, amada vez no domingão tinha visita em casa, aquele churrascão da segunda coisa, daqui a pouco, toca o telefone. Deixa tudo e vamos atrás. Vamos buscar as ovelhas lá no meio do mato perdido. Eis-me aqui, Senhor. Então, amado, é uma palavra simples, mas eu quero dizer uma direção para vocês. Se alimenta da palavra. Irmão, tem dia que não dá vontade de ler a palavra. Tem dia que não dá vontade de orar, mas se esforça, amado. Se esforça. No começo da minha caminhada, eu fiquei na igreja quase um ano sem ler a Bíblia. Eu não gostava de ler a Bíblia. Mas um dia eu tomei de propósito no trabalho, meu domingo, 3h30 da tarde. Eu levei a Bíblia lá em Romanos. Senhor, a partir de hoje, eu vou começar a ler a tua palavra. Comecei em Romanos e a partir daquele dia para cá, nunca mais eu parei, amados. Nunca mais. Amados, busca a presença. Busca a presença. Porque a presença vai levar você a conquistar aquilo que você não imagina que Deus tem para ti. Existe uma palavra sobre a minha vida de nações. 3 pessoas, uma pessoa lá de Curitiba que eu nem sabia. Ela veio lá e disse, ó, Deus vai te levar onde você nunca imagina que você vai, Deus vai te levar. Então a igreja hoje, né? A igreja, a Bíblia não fala da igreja desse local, a igreja somos nós. Então a igreja minha hoje é a igreja de nação, amados. Todo dia interceder pela nação. Deus tem misericórdia desse povo. Os índios, os ciganos, as prostitutas, os homossexuais. Amados, nós temos que estar clamando por esse povo, amados. Clamando por esse povo. Então, amados, nós somos a igreja de nações. Você é da igreja de nações. Porque você é a igreja. A palavra de Deus diz ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Então, eu e você, nós somos a igreja de nações. A igreja da família, a igreja dos vizinhos, a igreja da cidade, a igreja de nações. Graças a Deus, amados. Hoje as pessoas pegam, eu vou lá para Israel porque eu quero ver. Amado, isso é uma coisa que eu não tenho no meu coração. Se um dia Deus me levar lá, glória a Deus, não tem isso, não. Meu Deus, tanta gente aqui, cara. Imagina, né, se Jesus não faz assunto aos céus. Nós ia ir lá para Israel, porque ele seria uma pessoa limitada. Mas Deus é Deus soberano. E hoje Jesus está lá em Israel, ele está aqui. O Jesus que está aqui, o Espírito Santo que está aqui, está lá no Japão. E muitas vezes nós ficamos correndo atrás dessas coisas e perdendo tempo. Mas não podemos perder tempo. Porque Jesus ele está com pressa, irmãos. Jesus está com pressa. Deus está com pressa. E nós temos que anunciar a Jesus, a esse pão que sustenta, esse pão que dá vida. Amado, porque a nossa área espiritual, só o Senhor que nos alimenta. A parte natural, nós trabalhamos, né, conquistamos ali o alimento, mas a parte espiritual, amado, está aqui dentro da palavra. É aqui, ó. É aqui que você vai se fortalecer todo dia. É aqui. Você vai ver as promessas do Senhor. É aqui. É aqui. Por isso que Deus deixou isso daqui, mas eu não ia deixar. Não precisaria deixar. Mas está aqui dentro. Quanto mais eu leio, mais experiência eu tenho. Quanto mais eu leio, mais eu conheço a Deus. Se você pegar ali o Velho Testamento, amado, você vai ver a misericórdia de Deus. A gente vê os reis ali, né? Amados. Entrava ali. Deus era coisa, daqui a pouco eles faziam uma idolatria. Deus chegava e castigava. Eles iam lá, quebravam a idolatria, jogavam fora Deus, que a sua misericórdia vinha. E nós começamos a viver a paternidade de Deus, o amor de Deus por nós. E nós temos que levar, amados. Nós temos que levar. Anunciar esse Jesus Cristo. Nós precisamos, amado. Hoje até o pastor Fé está com trabalho aqui em Benedito, aqui em Timbó, por aí também, né? Já. Amém. Profeticamente, né? Amém. Estão começando agora, amado. Mas fala. Não tenha vergonha, fala.
Fala do amor do Senhor, coloca aí, né? Ali em Benedito a gente já fez mais da metade da cidade, a gente já colocou, já entregamos os convites para ir na igreja, né? Eu com a minha esposa ali. Então, amado, não tem que ter vergonha de falar de Jesus Cristo. Não tem que ter vergonha. Se alguém xingar, se xingar, abençoa aquela pessoa. Amado, a tua fé e a tua obra vai encher isso aqui. Só a fé, mas eu tenho fé que um dia isso aqui vai estar cheio. Mas se você não fazer junto a obra que faz parte da fé, amado, não vai crescer. Precisamos semear. Semeia. Já foi escolhido bastante aqui de volta. Tem bastante. Já foi semeado bastante semente. E vai ter colheita, amados. Porque o Senhor está com pressa. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu estou fazendo aqui uma salada hoje, né? Mas está tudo dentro da palavra de Deus, né? O Espírito Santo está me levando nessa direção. E Deus, amado, está com pressa. Se você pegar a Bíblia hoje, amado, está se cumprindo a Bíblia. Não tem. Está tudo dentro da Bíblia que está acontecendo. Então o Senhor está com pressa. E Ele conta comigo e contigo. Amém, amados? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Amém a palavra, amados. Eu sei que é difícil, né? Eu fiquei um ano para mim, não li a palavra, mas tomei uma posição. Eu vou. Então, amados, toma essa posição de manhã antes de ir para o trabalho. Coloca lá o despertador meia hora antes, amados. Escuta os louvores, agradece a Deus, lê um versículo, 2 versículos. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus, amado. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de estar orando, jejuando. Ora, amados. Ora. E Deus vai te usar. Deus Ele vai usar. Deus Ele tem desejo de nos usar, amados. Deus Ele tem desejo. E hoje, amado, eu agradeço a Deus, amado. Eu venho sair de casa, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado. Obrigado porque eu posso ir em Benedito, eu posso voltar. Obrigado a Deus por aquelas pessoas. Obrigado a Deus por aquele irmão que não quis ir no culto. Obrigado, Senhor. Nós temos que agradecer grato a Deus. Está cheio da presença do Senhor, amado.